Olá, tudo bem? Direto dos estúdios da B3, eu sou o Carlos Sambrana e converso com o Samuel Canineu, CEO do Banco ING no Brasil, sobre política e economia. Samuel, você está há 6 meses no Brasil. Você ficou Exatamente. 10 anos fora do Brasil. Sim. Eu imagino que você chegou aqui e viu um outro país. 6 meses bem interessantes, eu E diria. você viu e você encontrou um país dividido, um país que não consegue o consenso, a população em lados opostos e candidatos que a gente não sabe qual que vai ser o próximo presidente do Brasil. Não tem nenhum favorito por enquanto, são dois extremos que estão pintando pro segundo turno, que é o Jair Bolsonaro e o Ciro Gomes, e o centro a gente não tem ainda um nome de consenso, que são vários candidatos. Qual a sua análise hoje sobre o país? Alguém que chegou aqui há apenas 6 meses, qual é o Brasil que você encontrou? Bom, talvez começando pela parte ali, pelo nosso negócio de bancos, né? Quando eu cheguei ali, fim do ano passado, estava havendo um processo rápido de melhora, na verdade, né? De condições de financiamento para empresas, de disponibilidade de fundos, de números de bancos ativos, até porque né, os 2 últimos anos foram bem ruins, né? De maneira geral, com recessão. E aí o mercado, no final do ano passado, ainda tinha a esperança de reforma de previdência ser aprovada, e os bancos também passaram a voltar para o Brasil, né? Não que tinham saído, mas ficar mais ativos de novo. Também o mercado de bonds abriu lá fora para empresas brasileiras e tiveram emissões recordes, então eles começaram a repagar dívida com bancos, e isso gerou, né, de repente você perde aí bons ativos, você tem que correr atrás para recompor, para pelo menos manter um nível de receitas. Então teve até esse movimento forte de liquidez dentro do país no início do ano, e que, né, à medida que a gente começou a constatar que o cenário, né, político de quem vai ser, teve, acho que principalmente ali um divisor de águas, foi a prisão do presidente Lula, porque até ali, se ele concorresse, acho que todo mundo achava que ele ganharia, né? Então ali que deixou o negócio mais incerto. Então essa incerteza de eleição fez com que, que vai ser o Brasil, né, daqui 6 meses, daqui 1 ano, né, porque pode variar dependendo de quem for. Também o fato, aí teve a questão da greve, que também... Dos caminhoneiros, que mostrou o quão frágil, né, o Brasil é ainda, né, que uma classe de trabalhadores conseguiu literalmente parar o país, né, e não foi fácil para o governo conseguir reverter. E aí, por exemplo, aí tem o efeito de Petrobras ter que abrir mão ou não abrir mão, mas mudar talvez a política de precificação, que foi uma das bases da melhoria, né, da desalavancagem, aumento do preço da ação da empresa. Então gera também incerteza, o governo vai passar a intervir mais ou não, usar, né, como usou no passado, empresas públicas para, né, o benefício do governo e não necessariamente dos acionistas. Né? Então, as incertezas foram aumentando ao longo do ano, né? Eu acho que, né, ia respondendo talvez a pergunta, né, como se alguém chega aqui, né, o que fala. Eu acho que é mais uma crise que a gente vive, né? O Brasil está acostumado a viver em crise. Eu até acho que o dia que não tiver crise, as pessoas vão achar alguma coisa, porque né, o jeito que as empresas operam, que cada um, né, vive. Mas essa foi muito severa, né? E essa está sendo quedas sucessivas do PIB. Sem dúvida, mas a gente, né, a gente está num programa aí o Banco ING de expansão no Brasil, né? A gente quer ser maior e mais relevante no Brasil. E as pessoas me perguntam, pô, mas o cenário está tão incerto, por que você vai fazer isso agora? O que a gente olha, tanto né, a gente aqui no Brasil como lá fora, é que nosso plano é de longo prazo. No longo prazo o Brasil faz sentido, é uma economia enorme, tem muitos recursos, tem empresas excelentes, né, tem competitividade, né, então, né, lá no longo prazo o Brasil faz sentido. Talvez mude para a gente a velocidade de crescimento, mas é isso que eu falaria para qualquer estrangeiro vindo para cá. E
muitas oportunidades, né? E quais são as dificuldades? Acho que a maior dificuldade é a falta de previsibilidade, incerteza, né? Deixa, né, toda essa incerteza faz com que, né, empresas deixem de investir, né, com medo de mudanças ou de não aquecimento da economia. Isso é muito prejudicial porque, né, o investimento leva crescimento sustentável. A gente precisa disso. Então, acho que esse é um dos maiores problemas, né? E mesmo para a gente, né, como banco, de às vezes agir mais rápido, investir mais rápido, né, o que vai acontecer como que vai ser esse novo presidente, né? Como é que você enxerga esse governo que está hoje no comando? A atuação desse governo? Bom, eu diria que, né, eles pegaram o país já numa situação muito difícil, né? E, né, deixando de lado, né, eu não tenho nenhuma, né, visão, né, até principalmente eu como presidente do banco, nenhum viés político, né? Então eu queria deixar isso claro. Mas olhando assim de fora, eu diria que, né, esse governo até tentou, né, fazer as coisas mais básicas, né? Tentou puxar a reforma, né? Botou, por exemplo, precisava, né, de mudanças na Petrobras, botou um presidente, vamos dizer, um management muito bom e que mudou, né? E de novo, tentou, né, passou reforma trabalhista, né, puxou reforma tributária. Então eu diria que as ideias foram boas, mas muitas coisas aconteceram aí no meio, né? Hoje é difícil você governar se a sua maior preocupação é se manter no poder, né? Você acha que o problema é mais político do que econômico? O problema do Brasil hoje? Eu acho que é mais, sim, eu acho que começa da política e aí, obviamente, se reflete a todo o resto, econômico principalmente. Quais reformas, na tua opinião, deveriam ser feitas? Bom, primeiro de tudo, né, eu separaria, né, reforma que todo mundo fala, reforma de previdência, não há escolha, né? Ou faz, ou, né, o país quebra, né? Então, eu sinto que seja qual for o presidente, isso vai estar na agenda. Eu acho que os próprios parlamentares estão cada vez mais entendendo isso. Que até entendo que esse é véspera de eleição, essas coisas simplesmente não passam, né? Porque até são medidas não tão populares. Mas acho que o mais importante, mais urgente é a reforma da Previdência, porque, né, senão, né, vai ficar difícil, né, manter, né, a regra de ouro e também, né, esse limite de endividamento do governo e poder pagar, né, as pessoas, todo, né, o corpo governamental e também fazer investimentos. Então essa é a primeira, né? Acho que outras importantes, né, se fala muito, reforma fiscal, reforma tributária, simplificação. Eu acho que essa outra é essencial também isso até para facilitar, né, investimento estrangeiro, né, acabar com a guerra entre os estados, né, essa ideia do imposto, né, no destino sobre valor agregado não é fácil de implementar, mas é a melhor ideia. Eu acho que a gente tem que caminhar por esse lado. Né, também são bem impopulares medidas de, por exemplo, taxar mais a camada de população mais rica. Dividendos. São coisas, né, vão ser populares como as empresas, mas a gente, né, não tem que reinventar a roda, né? Acho que olhar modelos lá fora que funcionaram e tentar replicar da maior forma. Não é difícil de implementar, mas em questão da ideia, né, as ideias têm muitas soluções. Então acho que essa é a segunda principal. E a terceira, e principalmente essa terceira, para realmente resolver, eu acho que um dos grandes problemas no Brasil é a reforma política, partidária, né? Hoje, né, eu estava numa palestra essa semana que falou, né, entre vários membros do governo, o ministro do STF Barroso. Ele deu uma estatística que eu achei, né, interessante para também falar da necessidade dessa reforma política. Hoje em dia,
vamos dizer, no estado médio, para um deputado federal se eleger, né, custa de 5 a 10 milhões de reais, né? Esse mesmo deputado federal, né, a receita líquida dele em 4 anos vai ser de 1,1 milhão de reais. Da onde vem essa diferença? Né? Então, o próprio sistema vem de né, financiamento de empresas ou que às vezes tem muito interesse ou contrapartidas. Então, essa é uma das coisas que tem que mudar. Esse sistema não é, né, ele incentiva, né, práticas erradas. Uhum. Né? Então, também a questão dos vários partidos, e é difícil hoje, né, é muito difícil né, você ter um sistema político eficiente com as atuais regras ou sistema que a gente tem e também para incentivar, né, fim de corrupção. Se você fosse escolher um presidente, qual seria o perfil desse presidente? Acho que o perfil acho que alguém pragmático, né, alguém que saiba, né, que esteja claro o que o governo precisa fazer e rápido, né? Principalmente, né, geralmente no primeiro ano do presidente é quando ele consegue, ainda tem mais apoio para tomar. Então ele não pode esperar, né, a Previdência tem que sair logo de cara. Né, mas alguém pragmático, eu acho que alguém conciliador, né, que eu acho que isso, porque senão não se governa, né, ainda mais com essa, ninguém, com essa divisão, né, se não entrar alguém que consegue conciliar, fazer alianças, não vai governar. Obviamente, isso é básico, né? Alguém honesto. E acho que e que tenha bom senso. Né? Acho que falta, às vezes, bom senso e que seja alguém que governe para a melhora do país, mesmo que as medidas não sejam tão populares e não governe para se reeleger na próxima eleição. Você consegue explicar o Brasil para os holandeses? Difícil, eu consigo. Acho que eles entendem? Eles entendem. O banco está, Brasil, o banco está há mais de 35 anos no Brasil. Então já sabe, né, nada é novidade, né? O importante é a gente ter uma estratégia que é, né, bulletproof, que a gente não perca muito em situações como agora, mas a gente tem clientes, não só o Brasil, mas a gente tem clientes importantíssimos globais, que o Brasil é uma parte importantíssima do negócio. A gente tem que estar aqui para dar suporte, mesma coisa para clientes brasileiros. Então, o banco, eu diria que entende sim o Brasil. Legal. Então, a gente está caminhando para o final do programa e eu deixo espaço sempre para o convidado falar com quem está assistindo a gente. Por favor, Samuel, a câmera ali é sua. Deixe sua mensagem para quem está assistindo a gente. Legal. Eu acho que a minha primeira mensagem é, né, para todos nós, brasileiros e estrangeiros que moram no Brasil, para não achar que agora é o fim do mundo, né? Tentar olhar para frente, tentar ter ser construtivo e manter, né, a esperança, a convicção e energia para que o país melhore, né? Então faça a sua parte, né? Dê exemplo. O Brasil, né? E também outra coisa que eu vi na conferência, se for pensar, o Brasil só começou a virar o Brasil quando a família real veio em 1808, se eu não me engano. Antes isso era uma colônia extrativista, não tinha conceito de país. Então é um país relativamente jovem, né? Então se pensar que em 200 anos a gente tem uma democracia plena, né? A gente já é uma das 10 maiores economias do mundo, já foi a 5ª maior. A gente tem, né, cada vez mais vendo que nosso ex-presidente foi preso, né? Chefe da Câmara foi preso. Hoje a gente vê que ninguém está... Que um dos grandes problemas do Brasil né, ao longo da história foi que é um dos poucos países que o crime compensa, né? E está compensando cada vez menos. Então essa sensação que você não vai ter imunidade plena está acabando. Então só isso por si só melhora, né, diminui, né, práticas ilícitas que atrapalham e tiram a confiança no país. Né? Então acho que essa é a primeira coisa. Então, né, olhar para frente, fazer
sua parte e o país está amadurecendo, né? De novo, longe de estar ideal, né? No ideal, mas a gente vai chegar lá. A outra coisa é mais de caráter pessoal, que nas últimas semanas aí a gente teve vários casos de personalidades mundiais que se suicidaram, né? Anthony Bourdain, Kate Spade, teve também esse não é tão público, mas alguém do alto escalão da Anistia Internacional também se matou por depressão. Então eu inclusive falei isso para os meus funcionários, né, na última sexta-feira. Primeiro de tudo, né, foco sempre né, sua saúde, família, o bem-estar da sua família, e todo o resto vem depois. Então, quando você sente que isso está atrapalhando a qualquer coisa, estresse, atrapalha a sua saúde, para parar e, né, mudar o foco. E se não consegue fazer sozinho, né, pede ajuda. E o resto tudo é secundário. Então, me preocupou muito, me fez pensar, refletir. E eu acho que as pessoas hoje, né, às vezes não pensam tudo muito nisso, e quando estão em situações de depressão acabam né, fazendo o que, né, que essas pessoas fizeram. Então acho que ter o awareness, né, de que todo mundo está sujeito, e procurar ajuda e tentar identificar cedo para poder mudar esse destino. Ok, muito obrigado, Samuel. Eu agradeço a presença do Samuel Canineu e a você que nos acompanha na TV Dinheiro. Muito obrigado e até o próximo Moeda Forte.